Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês meus trabalhos do meu primeiro e segundo semestre da faculdade de arquitetura. Então, eu sou estudante de arquitetura da UFMG e já tô indo pro 7º período, mas eu quis muito trazer os meus trabalhos anteriores pra vocês, porque eu acho que vocês vão gostar muito desse conteúdo. E também quero deixar como registro aqui esses meus trabalhos dos outros semestres. Se você é novo por aqui e gosta de arquitetura, de vlogs, rotina, já se inscreve aqui no canal que a gente tem muito conteúdo sobre esses assuntos. Como já tem um tempo que eu fiz esses trabalhos, eu vou mostrar pra vocês só os que eu tenho aqui no meu computador, aqui físico comigo, porque alguns trabalhos eu já excluí do meu computador, na época eu excluí. Então agora eu vou mostrar pra vocês os trabalhos que eu fiz no primeiro semestre. No primeiro semestre eu tive 5 disciplinas e uma delas foi estudos sociais. Nessa disciplina a professora passava vários textos de alguns sociólogos relacionados com as questões sociais que envolvem a arquitetura e a cidade. E o único trabalho que a gente teve foi o trabalho final, que a gente tinha que escolher 2 textos ou um texto e um filme e fazer uma análise em comparação entre esses 2 textos ou entre o filme e o texto que você escolheu. Então, para fazer essa análise, eu escolhi 2 textos que a professora passou durante o semestre e o filme Cidade de Deus, que era uma das opções de filme que a professora tinha passado também. E o meu trabalho deu 6 páginas, é bem simples, só o texto, sem imagem, sem nada mesmo. A próxima disciplina foi a disciplina de História da Arte e da Arquitetura da Cidade Antiga e Medieval. Ela basicamente foram só aulas teóricas, a gente fez um trabalho prático que eu vou mostrar aqui pra vocês. E nesse trabalho o professor passou uma lista de estilos arquitetônicos que a gente tinha estudado durante o semestre e a gente tinha que escolher um edifício de cada um desses estilos e desenhar uma fachada e 2 cortes desse edifício. Então aqui estão os meus desenhos. O primeiro desenho que eu fiz foi do Panteão. Aqui tá a fachada e os 2 cortes. O próximo desenho que eu fiz foi do Pantenon, também tá aqui a fachada e os 2 cortes. Também eu fiz o desenho da Catedral de Santiago de Compostela, que é o meu preferido, porque eu amo as achuras desse desenho, eu acho lindo. Não sei se estou falando certo, mas eu também fiz o desenho da Águia de Sofia. E por fim, a Catedral de Notre Dame. Foi um dos desenhos mais complexos de fazer, porque tem muitos detalhes por ser gótico, mas eu amei o resultado. Introdução ao urbanismo também foi uma disciplina bem teórica. A gente basicamente fez 2 resenhas sobre um documentário e uns textos que a professora passou, uma apresentação e alguns exercícios assim bem simples em sala de aula. A apresentação tinha como tema a rua que eu moro, que no caso seria você mostrar um pouco pra turma como que é a rua que você estava morando naquele momento. Então, eu tive 2 semanas de aula e depois teve a pandemia, então nessa época desse trabalho eu estava morando aqui em BH, na Rua da Bahia. Então nesse trabalho eu contei um pouco sobre a minha rua, sobre a localização dela, os pontos positivos e negativos. Então eu só coloquei no slide basicamente as características da rua e apresentei pra turma. A gente também teve uma atividade em sala que a gente tinha que desenhar um mapa que mostrasse o nosso percurso da nossa casa até a escola de arquitetura. E era um mapa bem simples assim, bem rápido de fazer, só destacando alguns pontos relevantes do nosso trajeto. Então na aula a gente mostrava o mapa compartilhando a tela e algum outro aluno tinha que tentar adivinhar mais ou menos onde que a gente estava localizado. E teve o trabalho das resenhas. Em cada resenha a gente tinha que comparar um documentário com um livro ou o texto que a professora passava. A disciplina de introdução aos sistemas estruturais é bem de exatas, então basicamente a gente fazia listas de exercícios e provas e a gente teve só um trabalho prático final e nele a gente tinha que escolher um edifício e escrever qual era a relação entre a forma, a estrutura arquitetônica e a estrutura resistente daquele edifício. Esse trabalho foi em trio, o professor já passou o modelo de como que era pra gente fazer e aí escolheu falar sobre a Vila Savoy do Le Corbusier. Agora vamos para a última disciplina desse semestre, que foi a que teve mais trabalho e os trabalhos foram muito interessantes. A disciplina é Fundamentação para Projetos de Arquitetura e Urbanismo 1, ou AIA, que é como a gente chama lá na escola de arquitetura. E a primeira coisa que a gente fez nessa disciplina foi criar um blog que a gente postou todos os trabalhos que a gente fez durante o semestre. O blog ainda tá no ar, então vou deixar o link aqui na descrição para caso vocês queiram ver com mais detalhes desses trabalhos. Eu vou passar rapidinho pelo meu blog mostrando um pouco dos trabalhos que eu fiz durante o semestre. A primeira coisa que a gente fez foi uma apresentação rápida sobre a gente, sobre a nossa cidade, porque como estava em pandemia, cada um estava em sua cidade. O primeiro trabalho que a gente fez de fato foi ler um texto sobre objetos e como eles observam o mundo, alguma coisa desse tipo, não lembro direito. E depois você tinha que escolher um objeto, eu escolhi a caneta e escrever um texto como
você fosse aquele objeto. Então, basicamente, como aquele objeto vê o mundo e vê o que acontece ao seu redor. Daí a gente escreveu uma resenha sobre esse texto que a gente leu. E em aula a gente teve que fazer rapidinho assim um objeto só de papel e um croquis desse objeto. Esse foi o meu objeto, não gostei dele, tá muito feio, mas eu decidi mostrar pra vocês. Depois a gente fez mais um objeto de papel, esse foi fora de aula, então a gente fez com mais calma. Porém também o meu ficou feio de novo e eu não gostei, mas foi esse o resultado. Eu lembro que eu tentei me inspirar em folhas, em flores, alguma coisa assim. O próximo trabalho foi um estudo de fotografia, então a gente tinha que escolher um fotógrafo ou fotógrafa para fazer esse trabalho. E a fotógrafa que meu grupo escolheu, ela basicamente registra um pouco da alma brasileira a partir do seu olhar estrangeiro. Então a gente só escreveu um pouco sobre o trabalho dela no blog. Aí teve mais resenha de texto, uma colagem que a gente tinha que fazer com Photoshop, com elementos da nossa casa, e assim com a minha, não gostei também desse trabalho. Depois a gente teve que fazer um trabalho que remetesse ao conceito de apolíneo e dionisíaco. Depois a gente fez em aula uma experimentação com cubos no SketchUp, que era só deformar o cubo assim doidamente. Depois a gente teve que fazer uma outra versão assim mais elaborada fora de aula. Teve mais uma versão das colagens no Photoshop. E depois a gente teve que fazer também um experimento sensitivo no SketchUp. E aqui a gente fez 3 versões. Eu vou passar aqui pra vocês os vídeos que eu fiz pra esse trabalho, mas eu vou tirar o som por causa dos direitos autorais. A gente também fez um objeto interativo, que esse daqui eu gostei muito de fazer, eu gostei muito do resultado. O meu objeto foi umas gavetas empilhadas assim de papelão. E a ideia era que ao abrir cada gaveta tivesse uma sensação diferente e um som diferente, você emergisse no ambiente daquela gaveta. E nesse trabalho também, além do objeto, das fotos, a gente teve que fazer um vídeo mostrando qual que é a sensação que esse objeto transmite, que eu também vou tirar a música por causa dos direitos autorais. Então se você quiser ver esses vídeos com as músicas, é só você ir lá no meu blog. Aí a gente teve que falar sobre 2 artistas e também fazer um vídeo em dupla sobre a problematização da comunicação na pandemia. Ainda em dupla, a gente teve que desenvolver objetos que se comunicavam a longa distância. Eu e minha dupla, a gente pensou em fazer um objeto que transmitisse sensações através de cheiros, para ajudar em questões de terapia e tratamentos psicológicos, que era uma questão que estava muito em alta na pandemia. Então seria um objeto que ajudaria nesses tratamentos. E a gente acabou fazendo 3 versões desse objeto. Daí a gente produziu mais textos e postou alguns desenhos que a gente tinha feito durante o semestre, tipo no sketchbook. E o trabalho final foi a gente propor uma reforma para algum ambiente da escola de arquitetura, e o meu grupo ficou com a biblioteca. Então a gente fez 3 etapas desse trabalho, e a primeira foi bem conceitual, assim, só o que a gente queria mudar, e era pra ser um negócio assim bem fora da caixinha, pra você criar uns negócios bem doidos assim. Na minha biblioteca a gente tinha umas estantes assim que abaixava com o livro, a gente tinha o sistema de reconhecimento digital, não precisava de ficar registrando pra pegar livro, era só você tirar e tinha o QR Code, alguma coisa assim, um código que demonstrava que você tava com o livro. Tem mais detalhes no blog se vocês quiserem ver. Daí a gente fez um vídeo individual sobre esse projeto e uma capa de como seria o portfólio desse projeto. Agora vamos para os trabalhos do segundo semestre. Nesse semestre eu também tive 5 disciplinas e eu vou começar falando para vocês sobre a disciplina de cartografia e topografia. Nessa disciplina a gente teve 2 trabalhos finais, um em grupo e um individual. Ao longo da disciplina a gente teve outros também, mas eu perdi esses arquivos, então eu vou mostrar para vocês só os trabalhos finais. No trabalho em grupo a gente teve que fazer uma análise topográfica de um bairro aqui de BH, e nessa análise a gente tinha que fazer um reconhecimento do bairro com a sua topografia, seus problemas, e trazer algumas soluções para esses problemas. O bairro que meu grupo escolheu foi o Santo Agostinho, e a gente detectou que lá tem alguns problemas de inundações, e nisso a gente trouxe algumas soluções para esses problemas de inundação. Já o trabalho individual foi uma resenha sobre um artigo que a gente mesmo escolhesse, que relacionasse a arquitetura com a topografia e a cartografia. Em História da Arte, da Arquitetura e da Cidade do Renascimento ao Barroco, a gente basicamente teve uma entrega final de texto, o resto foi prova, e o trabalho final foi um trabalho em dupla que a gente teve que escrever sobre o edifício desse período.
conteúdo. Na disciplina de análise estrutural, basicamente a gente não teve trabalho nenhum, foi só lista de exercício e prova, então não tenho nada para mostrar para vocês. Já na de materiais e técnicas de construção 1, a gente fez um trabalho final que também foi em formato de texto acadêmico, e nesse trabalho a gente tinha que falar sobre o material de construção, e o meu grupo falou sobre o UHPC, que é um concreto de ultra performance. Por último, a gente teve a disciplina de fundamentação para projeto 2, que a gente chama de PRJ lá na Escola de Arquitetura, e nela basicamente a gente teve trabalhos em grupos e individuais. E o meu grupo falou sobre a espacialização do comer. Então a gente falou um pouco sobre o espaço da cozinha ao longo do tempo. De trabalho individual, a gente teve que desenvolver um ponto de ônibus e a gente teve que fazer uma maquete e alguns croquis desse ponto de ônibus. Já o trabalho final, que engloba tanto um trabalho em grupo, tanto um trabalho individual. O individual, basicamente, a gente tinha que construir uma casa para 2 estudantes de 30 metros quadrados. Então os professores pegaram um terreno lá no campus da UFMG, lotearam e a gente tinha que fazer uma casa experimental para 2 estudantes da UFMG viverem. Dentro disso, a gente tinha que fazer um trabalho em grupo que incluía projetar toda essa parte pública desse conjunto. A questão das ruas, como seriam, uma área de convivência, onde ficaria o ponto de ônibus. Então a gente tinha que projetar toda essa parte de convivência em grupo. Então aqui tem um pouco da minha entrega final em grupo, que é as plantas da praça, os materiais que a gente utilizou nas ruas, a questão das estruturas do pátio central, os caminhos que se convergem. Já para desenvolver a moradia estudantil, a gente passou por vários processos e eu vou mostrar um pouco dos meus processos para vocês. A primeira apresentação que eu fiz foi mostrando um pouco o conceito que eu queria para minha moradia, e eu queria que a minha moradia ela fosse em níveis. Então eu peguei uma referência de casa que eu gostei, fiz os estudos do terreno, da luz, e comecei a fazer uns esquemas de onde cada cômodo ficaria, do processo de circulação. Peguei algumas referências também das áreas de convivência e fiz rapidinho uns cubos assim no SketchUp, só para ter um pouco da ideia da volumetria que eu queria. Depois, a próxima apresentação, eu mostrei uma planta setorizada assim também bem esquemática das coisas que eu queria na minha casa, e basicamente era o núcleo central de convivência que distribuía os quartos, a cozinha, o banheiro e essa área externa, onde ia ficar a caixa d'água e umas vistas assim para os professores só terem uma noção do que eu tava pensando. Depois a gente passou essas ideias pro ArchiCAD, já pensando numa forma mais técnica, então a gente teve que entregar uma prancha mais técnica com cota, nível, tudo direitinho. E essa aqui foi minha última entrega de planta técnica. Por fim, a gente teve a última entrega, que foi o caderno do projeto, que sim, já tá tudo diagramado bonitinho. Então aqui já tá meu projeto pronto. Aqui eu convergi aquele projeto em grupo que eu tinha falado, então só dei uma explicação rápida sobre ele. E já tem aqui o 3D da minha casinha, a planta de implantação, a planta de layout, planta de cobertura, cortes, e também tem os cortes e os 3Ds do meu projeto. Uma mudança brusca de iluminação, porque começou a escurecer e eu nem tinha percebido. Então esses foram os meus trabalhos do meu primeiro e segundo semestre da Faculdade de Arquitetura. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco de como é esse início do curso de arquitetura. Me deu uma nostalgia muito grande de rever esses trabalhos. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, me segue no Instagram, que lá eu posto minha rotina, e lá eu também posto alguns conteúdos de moda. Então o vídeo de hoje foi esse, e até o próximo.